O Evangelho Cópita de Judas. Tradução comentada. Segunda parte. Perdido durante quase 1700 anos, um manuscrito em papiro já se desfazendo, apresenta a história do homem mais odiado do mundo sob nova luz. Andrew Cockburn. Às margens do Lago Genebra, no andar de cima de um prédio anônimo, um especialista manipula um pedaço de papiro, coloca-o em seu lugar, e parte de uma sentença antiga restaurada. Judas, renascido, está prestes a nos encarar. Códice página 33, o relato secreto. O relato secreto da revelação que Jesus fez em conversa com Judas Iscariotes. Lendo da esquerda para a direita, esta passagem encontra-se entre as primeiras linhas. Judas é a última palavra no final da segunda linha. Basta seguir o pequeno rasgo vertical que começa na parte superior direita da página. Na maior parte de texto fragmentado que se segue, lê-se Iscariotes. O Evangelho de Judas contém texto com perspectiva bem diferente da exposta nos escritos do cristianismo ortodoxo seguidos hoje. Essas ideias pouco convencionais, permeadas de mitologia dos judeus gnósticos, refletem-se nos ensinamentos que Jesus compartilhou com Judas nos dias anteriores ao Pessache, passagem ou Páscoa. No início, existia uma deidade infinita tão elevada que nem a palavra Deus era capaz de fazer-lhe justiça. Por meio de uma sequência complexa de eventos, os céus produziram luz divina, radiante. Nebro, Deus Criador mau, responsável pelos problemas do mundo, reina sobre o mundo inferior dos seres humanos. Alguns humanos carregam dentro de si o espírito do divino. Códice página 34. Ele, rio. Estas palavras encontram-se logo abaixo da última palavra da primeira linha. Partes faltantes do papiro forçaram os tradutores a inferir certas palavras como ele, com base em seus conhecimentos e interpretação do restante do texto. Evangelhos do Novo Testamento retratam Jesus como um homem reservado, que raramente demonstrava bom humor. Mas, no Evangelho de Judas, Jesus ri bastante, especialmente frente aos absurdos que ditam as regras da vida humana. Mas ele também ri da maneira séria, e sem questionamento, de como os discípulos aceitam coisas como preces, oferecendo-a não apenas por terem vontade, mas por acreditar que seu Deus realmente quer ser louvado desta maneira. É como se Jesus observasse de longe, sacudisse a cabeça e pensasse: o que posso dizer? Porque o Filho de Deus riria de algo assim. O Evangelho de Judas é considerado um evangelho gnóstico, uma forma primitiva de espiritualidade que se foca na gnose, palavra grega que significa sabedoria. Os gnósticos acreditam em um conhecimento místico, um conhecimento de Deus que os permite comungar com Ele e comunicar-se com Ele sem intermediários. Tais crenças entravam em conflito direto com integrantes da Igreja Ortodoxa, que estava surgindo. No Evangelho de Judas, diz Marvin Mayer, estudioso da Bíblia da Universidade Chapman da Califórnia, Estados Unidos, esses outros cristãos atendem à vontade de um Deus Criador que controla o mundo com severidade. Este Deus é o oposto radical da deidade transcendente proclamada no Evangelho de Judas. Códice página 37, fragmento de Nova York. Outras forças por meio das quais você governa. Quando os discípulos dele ouviram isto, cada um ficou com o espírito inquieto. Não podiam dizer palavras. Outro dia, Jesus veio a eles. Disseram a ele: Mestre, vimos o Senhor em uma visão, porque tivemos sonhos notáveis. À noite, ele disse: porque foram se esconder. Esta passagem ocupa todo este fragmento, uma porção da página 37 encontrada em Nova York, depois de a descoberta ter sido noticiada pela imprensa. Os pesquisadores, que esperam encontrar outros fragmentos, foram capazes de traduzi-lo e incorporá-lo à tradução do texto maior. Com base na especulação a respeito do significado possível deste texto fragmentário, pesquisadores acreditam que a passagem possa descrever os discípulos, relatando sua premonição a respeito da prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Por sua vez, ficam atordoados e em silêncio quando Jesus ainda prevê que eles vão fugir aterrorizados quando ele for preso, cena descrita nos evangelhos de São Mateus e São Marcos no Novo Testamento. Códice página 39, árvores sem frutos. E plantaram árvores sem frutos, em meu nome, de maneira vergonhosa.
Conte 14 linhas para cima a partir da parte de baixo da página. Esta passagem começa logo antes da grande interrupção em forma de curva no centro, à direita, e continua por mais 2 linhas até um sinal de pontuação grego que se parece com 2 pontos. Jesus parece estar criticando aqueles que pregam em seu nome, mas com proclamações sem substância ou conteúdo frutífero. Isto fazia parte da polêmica da época entre os gnósticos e a nova igreja ortodoxa, com um grupo questionando abertamente as opiniões do outro. Códice página 40, Ministro de Erros. Na parte deteriorada do papiro, nas 5 linhas inteiras a partir da parte de baixo da página, esta passagem começa logo à direita da interrupção vertical e continua na linha seguinte no símbolo que parece 2 pontos, à esquerda do rasgo. O conflito entre os gnósticos e a igreja ortodoxa se reflete na maneira como Jesus enxerga a igreja e sua doutrina questionável. Os discípulos têm uma visão do templo, que Jesus explica em termos alegóricos. Ele compara o que eles veem no templo com a mensagem errônea que vem da igreja dominante em surgimento. Os discípulos, ele explica, são assemelhados a um sacerdote de templo, ou um ministro de erros, aquele que expõe ensinamentos imprecisos. Códice página 56, você vai se destacar sobre todos eles. Você vai se destacar sobre todos eles. Porque vai sacrificar o homem que me veste. O segmento mais extenso de texto na parte de baixo desta página está altamente fragmentado. À direita do pedaço de papiro, no topo, e de um caractere grego que parece um Y, está a palavra você. A linha seguinte diz, vai se destacar sobre todos eles. O restante desta passagem continua nas 2 linhas seguintes e no início da terceira, logo depois do primeiro rasgo em ângulo reto. As palavras de Jesus a Judas descrevem como ele vai se destacar entre os outros discípulos depois de sua morte. De acordo com o Evangelho de Judas, o Salvador é o ser espiritual dentro de Jesus, que vive na dimensão espiritual. O ser físico de Jesus não passa de uma cobertura, assemelhada a uma roupa, que o Salvador espiritual usa neste mundo. Jesus, em essência, diz a Judas que, ao traí-lo, conscientemente a seu pedido, está demonstrando verdadeira amizade, e permitindo ao homem Jesus morrer para que o Salvador possa se libertar para retornar à sua morada no céu. Segundo a tradição gnóstica, Jesus não enxerga a sua morte como tragédia nem como ato necessário para salvar o mundo do pecado. Códice página 57, erga seus olhos para a nuvem e a luz dentro dela e as estrelas que a rodeiam. A estrela que indica o caminho é a nossa estrela. Judas ergue os olhos e viu a nuvem luminosa, e entrou nela. Esta passagem começa 8 linhas para baixo do fragmento maior, e continua mais 7 linhas até o fim dos 2 caracteres gregos que parecem um C, à direita da página. Ao confiar a Judas a difícil tarefa de cumprir a ordem e entregá-lo às autoridades, Jesus confirma a posição de destaque de Judas entre os discípulos. Este exemplo de pensamento gnóstico tem a mesma base da premissa de Platão, de que o Criador da humanidade designou uma alma e uma estrela para cada pessoa, e que seguimos esta estrela como guia por toda a vida. Judas é glorificado quando entra na nuvem luminosa, que se acredita ser uma manifestação de Deus semelhante à transfiguração de Jesus. Marvin Mayer, tradução do depoimento. Segmento 1. Estou trabalhando no Evangelho de Judas, e no restante do Códice de Tiacos desde mais ou menos agosto de 2005. E a maneira como eu me envolvi no projeto é um dos exemplos mais maravilhosos de coincidência feliz. Estava dando uma palestra a respeito de alguns papiros antigos, textos de Nag Hammadi, textos mágicos etc. em um evento patrocinado pela Embaixada Egípcia. Era em Washington, no Kennedy Center, e havia algumas pessoas da National Geographic Society participando do evento. Depois da minha palestra, muita gente sentada na frente queria fazer perguntas sobre os textos gnósticos e os papiros mágicos etc. Algumas pessoas vieram até a frente e me entregaram cartões de visita da National Geographic e disseram, vamos procurar você. Algumas semanas depois, ligaram e disseram, precisamos conversar com você sobre um assunto. E eu disse, bom, qual é a ideia de vocês? Então começamos a falar sobre isso e entender os parâmetros da discussão etc. E em setembro, pediram que eu fosse até a sede em Washington para dar uma olhada no texto,
porque não estavam compreendendo o que acontecia no Evangelho de Judas. Tem título provocativo e deve ser muito emocionante, mas o que significa? Está fragmentado, e há algumas passagens difíceis e bastante obscuras, etc. Então fiquei trancado em uma sala com texto em cóptico por cerca de uma semana, com meus dicionários e meus léxicos e minhas fontes cópticas, que trouxe da Califórnia, e depois disso, saí da sala trancada, encontrei-me com as pessoas e disse: o texto é sobre o seguinte, é um evangelho gnóstico brilhante, que apresenta Jesus e apresenta a figura de Judas como o apóstolo mais perspicaz e mais leal de todos. Segmento 2. O Códice de Chacos na verdade inclui 4 textos diferentes. É um manuscrito cóptico, com linguagem cóptica escrita em páginas de papiro. Há 4 textos distintos que se encontram neste códice em particular. Um códice é um livro, chamado de códice porque esta é a palavra antiga em latim para livro, e não é um rolo, mas um livro encadernado. Os 4 textos encontrados neste códice são: a Carta de Pedro a Felipe, um livro ou texto intitulado Jaime, que é uma versão de algo que já conhecíamos, o primeiro Apocalipse ou Revelação de Jaime, tem, é claro, o Evangelho de Judas, e então tem um texto em fragmentos no fim que estamos chamando de livro de Aluguenes, ou o livro do estranho, que é um texto fascinante a respeito de Jesus e desconhecido que aparece em forma humana e dá a revelação ao mundo. Quando vi este texto pela primeira vez, pensei na hora que devia ser autêntico. Está escrito em cóptico, e o tipo de cóptico encontrado aqui está muito próximo do que se encontra na biblioteca de Nag Hammadi. Eu conheço bem esse tipo de cóptico. Trata-se de um dialeto chamado Sedic, mas tem certas características que são típicas do Egito Médio e que também adicionam autenticidade ao próprio cóptico. E depois, esses textos são bem complicados, mas representam muito bem o ponto de vista agnóstico. E o Evangelho de Judas é um belo exemplo de texto gnóstico setiniano. E a maneira como os caracteres se apresentam, com claridade e também de modo complicado, representa completamente esse tipo de ponto de vista agnóstico setiniano, é um exemplo brilhante disso. Agora, além disso, o que é muito interessante é o fato de o texto do Evangelho de Judas parecer um texto setiano muito antigo. Então, temos uma ideia de onde esse texto veio, como ele é um texto que tem importância e delineia outros textos setianos posteriores, e como se encaixa muito bem em toda a tradição gnóstica setiana de pensamento. Segmento 3. Todos os 4 textos do Códice de Chacos, e a maior parte dos documentos da biblioteca de Nag Hammadi, podem ser descritos como gnósticos. Textos gnósticos são textos místicos, e isto quer dizer que eles têm a ver com o fato de que existe um pouco da luz divina, que existe a fagulha divina, dentro de toda pessoa que tenha conhecimento, e se esta pessoa for capaz de jogar fora toda a ignorância e chegar à essência de autoconhecimento que ele ou ela de fato é, então essa pessoa vai reconhecer que existe um pouco de Deus dentro da pessoa. Estes textos são a respeito disto. Este é o conhecimento, a gnosis, em grego, que os textos gnósticos buscam transmitir. Quem se autodenominava agnóstico e se considera como detentor de gnosis, ou conhecimento, tinha acesso direto a Deus. Não precisava passar por um sacerdote ou um bispo ou um rabino. Não precisava de um intermediário. Mas na igreja ortodoxa que surgia, havia sacerdotes e havia bispos que levavam sua autoridade muito a sério. E parte do conflito entre os gnósticos e as pessoas que faziam parte do início da ortodoxa era o fato de que os gnósticos dançavam ao ritmo de sua própria música. Eles não escutavam os sacerdotes, não escutavam os bispos, porque escutavam Deus, e a voz dele encontrava-se dentro de cada um dos seres humanos. Segmento 4. No Evangelho de Judas, aquele discípulo que realmente compreende a essência de Jesus, e que realmente é fiel e leal a Jesus, é Judas Iscariotes. Os outros discípulos simplesmente não compreendem. Mas Judas sim. É ele quem escuta Jesus, ele aprende com Jesus, e faz tudo o que Jesus quer. E no final do Evangelho, quando Jesus diz: Judas, você tem que me ajudar a libertar minha alma dos limites deste corpo por meio de uma traição, Judas obedece. O que mais ele poderia fazer por seu amigo, além de ajudá-lo a se libertar das amarras de seu corpo? A ideia de que Judas de fato está ajudando Jesus, ao contrário de se voltar contra ele, é uma maneira muito diferente de encarar a traição a Jesus,
e a crucificação de Jesus, e assim por diante. Aqui, a traição acaba sendo algo muito bom. É algo que Jesus queria que Judas fizesse em sua obediência, porque a morte não é uma coisa ruim para Jesus, para ele, é a libertação da alma e do espírito de Jesus do corpo que o reveste. Segmento 5. Acho que existem dois trechos que são especialmente significativos no Evangelho de Judas, e são esses que vou comentar. Um ocorre bem cedo no Evangelho, quando Jesus diz a todos os discípulos: ouçam, se foram capazes de fazê-lo, permitam que o ser humano que existe dentro de vocês, quer dizer, a verdadeira essência do que significa ser uma pessoa dentro de vocês, permitam que esta pessoa saia e se apresente perante mim. E os outros discípulos tentaram, e não conseguiram. E Judas disse: eu farei isso. Mas ele agiu com modéstia perante Jesus. Então ele se levantou perante Jesus, mas virou os olhos para baixo. Então, disse: eu sei quem você é, Jesus, e de onde você veio. Você veio do reino imortal, o reino imortal de Barbelo. E a minha boca não é digna de descrever e dar nome àquele que o enviou. E esta confissão, esta profissão de fé, sugere que Jesus veio do reino de Deus, que é o que o reino imortal eterno de Barbelo significa, que Jesus na verdade não faz parte deste mundo, mas é um espírito ou uma entidade assemelhada a uma alma que veio a este mundo. Essa é a verdadeira origem de Jesus. E aquele que enviou Jesus é o Deus indescritível, impronunciável, absolutamente transcendente, que está além de qualquer descrição e além de qualquer nome. E a boca de Judas não é capaz de pronunciar o nome e a essência daquele Deus maravilhoso. A tradução cóptica que temos do Evangelho de Judas não é original. Estamos convencidos de que este Evangelho na verdade foi composto em grego. Há tudo que é tipo de elemento para indicar isto. O tipo de cóptico que se apresenta é o cóptico de uma tradução, e a tradução de uma original em grego. A razão por que temos apenas uma cópia em cóptico do texto é porque todas as cópias em grego foram destruídas. As areias secas do deserto preservaram este texto. A caverna seca, talvez, onde foi encontrado, conservou este texto. E as cópias gregas que estavam na Grécia ou na Turquia ou em algum lugar do Oriente Médio, onde chove, apodreceram, e estão todas perdidas. Mas estamos convencidos de que existia uma cópia grega a certa altura, que era a versão original do Evangelho de Judas composto em grego. Segmento 6. O Evangelho de Judas é um evangelho que classificaríamos não apenas como evangelho gnóstico, mas como representativo de um certo tipo de gnosticismo. Podemos nos referir a ele como integrante de uma escola do gnosticismo que chamamos de gnosticismo setiniano, e a razão por que recebe este nome é devido ao fato de que Sete, filho de Adão e Eva, tem papel muito especial, de um tipo muito particular, neste evangelho e nos textos parecidos com ele. Pensando bem sobre a história, o fato é que a família de Adão e Eva era disfuncional. Os dois primeiros filhos, Caim e Abel, meteram-se em confusão e Abel foi assassinado e Caim foi exilado, e houve mais um filho que nasceu depois disso, Sete. E com Sete foi possível recomeçar, e Sete era o bom garoto. E os gnósticos perceberam isso, e acharam que de algum modo, eram aparentados a Sete, que tinham vindo de Sete, que os seres humanos que verdadeiramente tinham o conhecimento de Deus eram derivados de Sete. E então eles se autodenominaram a geração ou a semente ou a família de Sete. E Sete era seu pai espiritual. Nos textos gnósticos setianos, isso se torna particularmente interessante para os cristãos que comparam esta maneira de olhar para o mundo e para eles mesmos, e o fato de enxergar essa fagulha do divino dentro de si é o que precisam para relacionar Jesus à figura de Sete. E o pessoal cristão setiano acreditava que Jesus na verdade é a mesma coisa que Sete, que o espírito e o poder de Sete encarnam na figura de Jesus, de modo que, de certa maneira, Sete renasce na figura de Jesus. E quando Jesus anuncia o caminho até Deus, na verdade está proferindo as palavras de Sete, e trazendo as boas notícias, o Evangelho de Sete. Craig Evans, tradução do depoimento. Segmento 1. Acho que o elemento mais interessante do Evangelho de Judas é quando Jesus pede a Judas que o traia para completar sua missão. E acho isso interessante porque os próprios evangelhos canônicos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, não nos dizem por que Judas fez o que fez. Ele fez alguma coisa às escondidas, e nos evangelhos temos outros personagens que fazem coisas às escondidas.
como adquirir o animal em que Jesus montou para entrar na cidade, ou adquirir a sala onde Jesus e seus discípulos fizeram a última ceia juntos. É possível que Judas também estivesse fazendo algo do tipo às escondidas, mas como a coisa acabou com a prisão e a morte de Jesus, então seu ato é lembrado como maldade. Considero esta questão muito interessante, e é algo que o Evangelho de Judas abriu para nós. Então, na minha opinião, esta é a coisa mais importante do documento recém-descoberto. De acordo com o Evangelho de Judas, Jesus realmente pede a Judas que o traia para que Jesus complete seu ministério. Seu ministério está completo, agora ele precisa retornar ao céu. E para tanto, precisa deixar seu corpo carnal, e assim poderá retornar ao céu e os discípulos poderão seguir em frente com sua própria missão. Judas é o único discípulo entre os 12 que compreende isto, e que tem a coragem de fazê-lo. E é por isso que Jesus pede a Judas que o traia. Segmento 2. Nos Evangelhos do Novo Testamento, não fica claro por que Judas fez o que fez. Nenhuma explicação real é apresentada. Mas o Evangelho de Judas nos dá uma explicação. Na verdade, está agindo de acordo com as instruções de Jesus. Perceba que vemos, em São Mateus, São Marcos e São Lucas, exemplos de pessoas que agem segundo as ordens de Jesus, mas não conhecemos os detalhes. Por exemplo, quando Jesus pede a um discípulo para que arrume um animal para ele montar quando entrar em Jerusalém. Não conhecemos todos os detalhes. Quem era esse discípulo? Não conhecemos as combinações. Quando foram feitas? Esses detalhes foram excluídos dos evangelhos. Jesus também diz a seus discípulos que sigam uma pessoa que carrega um jarro, e esta pessoa vai levá-los à sala do andar de cima, onde ele e seus discípulos farão sua última ceia juntos. Os evangelhos não explicam como essas coisas foram combinadas. Então, preciso perguntar a mim mesmo, será que Jesus tinha combinado alguma coisa com Judas sem os outros discípulos saberem e algo deu muito errado, e quando Jesus foi preso, os discípulos só puderam interpretar o fato como traição, e que na verdade, nunca souberam por que Judas fez o que fez. No Evangelho de Judas, pode ser que haja esta explicação. E é isso que eu acho tão intrigante neste Evangelho perdido recém-descoberto e recém-publicado. Será que ele finalmente vai poder explicar para nós por que Judas fez o que fez? Não foi um verdadeiro ato de traição, mas sim a tentativa de seguir as instruções de Jesus, sendo que hoje não conhecemos os detalhes. Seja qual fossem as instruções, resultaram com a prisão de Jesus. Acho que algo deu errado, e Judas levou a culpa, e por isso ficou para sempre lembrado como traidor. Mas a história pode ser um pouco mais complicada do que isso, e o Evangelho de Judas nos faz perceber que talvez exista outra explicação. Segmento 3. Os Evangelhos do Novo Testamento foram recebidos pelos primeiros chefes da Igreja Católica, e se transformaram em canônicos porque, neles acredito, estão as primeiras palavras de Jesus, transmitidas da maneira mais fiel. Tradições encontradas em São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João remontam à época de vida de pessoas que ouviram Jesus falar. Isso significa que houve controles, que um corpo de tradição foi preservado no início da comunidade cristã, a primeira geração. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João refletem este corpo inicial de tradição. Mas, na medida em que entramos no século II, quando evangelhos como o de São Tomás e de São Pedro e de Judas e de Maria são escritos, chegamos em outra geração, a duas de distância, e algumas ideias estranhas aos primeiros ensinamentos cristãos começam a ser propagadas e colocadas na boca de Jesus e na boca dos discípulos. Essas tradições não refletem o primeiro século, mas o segundo. E é por isso que eu acho que sempre é necessário dar prioridade para os evangelhos do Novo Testamento, se quisermos entender aquele que é conhecido como verdadeiro e histórico Jesus de Nazaré. Segmento 4. Ireneus, pai da igreja que surgiu no final do século II, reconheceu o valor dos 4 evangelhos que se encontram no Novo Testamento. Ele sabia que eram antigos, e mais antigos do que outros evangelhos que começaram a surgir no século II. Então ele argumentou que apenas esses 4 deviam ser considerados, e não 4 outros. Então, ele está invocando um argumento que a maior parte de nós consideraria bastante curioso, porque, na época do Antigo Testamento e do judaísmo e do início do cristianismo, existe uma coisa que podemos chamar de geografia teológica.
Isto é muito estranho para nós, mas o mundo podia ser entendido como um afastamento de Jerusalém, que era uma espécie de centro sagrado do mundo todo, e então de lá era possível ir para norte, sul, leste ou oeste. Até mesmo Jesus ressuscitado menciona isto quando diz a seus discípulos que devem pregar primeiro em Jerusalém, e depois disso, em círculos de expansão que se afastassem cada vez mais, até pregar o Evangelho nos pontos mais afastados do mundo. Bom, acho que isso é que se refletia na afirmação de Irenaeus quando ele diz, assim como existem 4 ventos ou 4 pontos em uma bússola, existem 4 evangelhos. Para ir de encontro, para combinar com o leste, oeste, norte e sul. É por causa desta característica quádrupla dos evangelhos, das 4 testemunhas do evangelho, que ele faz esta argumentação. Se houvesse 5 evangelhos, suspeito que ele teria dito, assim como há 5 dedos na sua mão, ou qualquer coisa do tipo. Então, não acho que os 4 pontos da bússola nos deram os 4 evangelhos. O argumento dos 4 pontos da bússola existe porque temos 4 evangelhos. Segmento 5. Bom, se tivesse sido Irenaeus, e não outros cristãos anteriores. Porque Irenaeus não estabeleceu isto por conta própria, foram os primeiros cristãos que o fizeram, os evangelhos que eles escolheram ler e que pagaram para ser copiados, esses eram os que eles valorizavam. E os evangelhos que valorizavam acima de todos eram os de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas havia alguns outros evangelhos que algumas das primeiras comunidades cristãs liam. O Evangelho de São Tomás seria um deles. O Evangelho de São Pedro, temos até um dos primeiros padres da igreja que fala sobre ele e pede que as paróquias deixem de lê-lo. Mas havia também os evangelhos judeus, no cristianismo judeu, como o Evangelho dos Nazarenos, ou o Evangelho dos Ebionitas. E então poderia ter havido outros evangelhos incluídos no Novo Testamento, mas acho que os 4 que terminaram ali são os primeiros, e os mais consistentes com a memória dos primórdios da Igreja, e de sua mais antiga proclamação oficial do Evangelho de São Pedro e de São Paulo e de outros discípulos e apóstolos. Segmento 6. Existe um método para datar documentos como esses da antiguidade, porque não temos os originais. Não adianta fazer um teste com carbono 14 porque não temos o original. Então, ninguém pode de fato datar São Mateus em um ano específico ou São Marcos em um ano específico. Mas o que temos em São Mateus, São Marcos e São Lucas é um Jesus consistente com o judaísmo que sabíamos existir antes do ano 70. Jesus não aparece em São Mateus, em São Marcos e em São Lucas falando sobre os aeons e as 7 camadas do céu, e os mistérios gnósticos especiais e assim por diante. Temos um Jesus consistente com todas as fontes que conhecemos, tais como Josefos, ou, os pergaminhos do Mar Morto e outros textos da sinagoga sobre como o judaísmo era compreendido antes do ano 70. Mas, quando consultamos evangelhos como o Evangelho de Judas, ou o Evangelho de São Tomás, ou o Evangelho de Maria, deparamos com ideias novas e bem posteriores. Elas não representam o judaísmo antes dos anos 70, da maneira como o vemos em São Mateus, São Marcos e São Lucas. São diferentes, são estranhos, vieram de algum outro lugar. Vêm de um lugar posterior, e é isso que chamamos, ou que os padres da igreja chamaram de gnosticismo. Autor, Andreu Cockburn. Continua.